baptized with the Holy Ghost, and power for service came. Now what He did for them that day, He'll do for you the same. I'm so glad that I can say I'm one of them. I'm one of them. One of them. I'm so glad that I can say I'm one of them. Hallelujah, one of them. I'm one of them. I'm so glad that I can say I'm one of them. Though these people may not claim to be or boast of worldly fame, they have all received their Pentecost, baptized in Jesus' name, and they're telling now both far and wide His power is yet the same. I'm so glad that I can say I'm one of them. I'm one of them. I'm one of them. I'm so glad that I can say I'm one of them. Hallelujah, one of them. I'm one of them. I'm so glad that I can say I'm one of them. Now, come, my brothers, seek this blessing that will cleanse your heart from sin, that will start the joy bells ringing and will keep your soul on flame. Oh, it's burning now within my heart. Oh, glory to His name. I'm so glad that I can say I'm one of them. Let's sing it. Oh, one of them. One of them. I'm so glad that I can say I'm one of them. Hallelujah, one of them. One of them. I'm so glad that I can say I'm one of them. How many's one of them? Raise your hands. Oh, my. Oh, how glad I am I'm one of them. Oh, one of them. One of them. I'm so glad that I can say I'm one of them. Hallelujah, one of them. One of them. I'm so glad that I can say I'm one of them. They were gathered in that upper room, all praying in His name. They were baptized with the Holy Ghost, then power for service came. Now, what He did for them that day, He'll do for you the same. I'm so glad that I can say I'm one of them. Oh, one of them. One of them. I'm so glad that I can say I'm one of them. Hallelujah, one of them. One of them. I'm so glad that I can say I'm one of them. Understand why I am so happy and free. I've been filled with the Spirit, there isn't a doubt, and that's what's the matter with me. Oh, that's what's the matter with me. Oh, that's what's the matter with me. I've been filled with the Spirit, there isn't a doubt, and that's what's the matter with me. You like that? Let's all sing it then. We find many people who can't understand why we are so happy and free. We're filled with the Spirit, there isn't a doubt, and that's what's the matter with me. Oh, that's what's the matter with me. Praise God. Oh, that's what's the matter with me. I've been filled with the Spirit, there isn't a doubt, and that's what's the matter with me. Oh,
scream. Então a primeira coisa você sabe, eu a vi gritando. Here she come across the platform, both legs just as normal as they could be, them crutches over the top of her head, screaming and carrying on. Aqui veio ela através da plataforma, ambas as pernas simplesmente tão normais como elas poderiam estar, aquelas muletas levantadas por cima de sua cabeça, gritando e agindo daquela forma. Oh my! Oh, que coisa! It was just one thing after another, after another, after another. Isto foi apenas uma coisa após a outra e após a outra. I went home that night, looked down across there, seeing those Finns walk across there, their hands up in the air, praising God. Eu fui para casa naquela noite, olhando por ali, vendo aqueles finlandeses andando por ali com suas mãos levantadas para cima, louvando a Deus. That's when the angel appeared about the other little boy. Foi aí quando o anjo apareceu em relação ao outro garotinho. You read the story of that in the book. Eles leram a história sobre isto no livro. And how that little boy laying there dying, doctors to give him up. He was healed the next evening, just exactly when the Holy Spirit said he would be healed. E como aquele garotinho caído ali, morrendo, os médicos o haviam desenganado, ele foi curado na noite seguinte, exatamente como o Espírito Santo disse que ele seria curado. And he left and was normally well, living today, still getting letters from him, that the Lord made them well. E ele saiu e ficou perfeitamente bem. Está vivendo hoje, continua recebendo cartas deles, que o Senhor os curou. He still remains Jesus Christ. Ele ainda permanece Jesus Cristo. It's sweet. Se nós... Thank you, my little sister, for this tithing. Obrigado, minha irmã. Permanece com Jesus. Senhor é a força da nossa vida. Primeiro livro de Samuel, capítulo 16, verso 7. Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 16, verso 7. Deus não vê como o homem vê. Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 16, verso 7. É a escritura que será usada nesta noite pelo pastor Ederson José, de São José dos Campos, São Paulo. Nós vamos cantar o hino Na Mansão do Salvador. Lá na mansão do Salvador não há jamais tribulação, nenhum pesar, nenhuma dor que me quebrante o coração. É conhecido, a música é conhecida, nós vamos cantar, foi cantado na quarta-feira passada, aqui nós vamos repeti-lo, vamos todos cantar, vamos lá? Pastor Boaz, vamos cantar? Lá na mansão do Salvador não há jamais tribulação, nenhum pesar, nenhuma dor que me quebrante o coração. Ali não há tristeza e dor, nenhum pesar, nem aflição. Morando lá, direi não há tribulação. Pra mim é triste estar aqui,
Estando lá eu gozarei de toda a bênção divina, também com Cristo reinarei na sua glória eterna. Ali não há A letra é um pouco diferente, mas a música é bem conhecida. Agora nós vamos repetir, mas um pouco mais rápido, bem mais rápido agora. Irmã Nelma. Vamos mais rápido um pouquinho. Primeira estrofe, irmão Davi, por favor. É o hino da harpa cristã, número 271. Primeiro livro de Samuel, capítulo 16, verso 7, a escritura que será usada nesta noite pelo pastor Ederson José, de São José dos Campos. Pastor Gideão Marinho. Boa noite com Jesus. Que a graça e a paz de nosso Senhor seja com todos nós. Nós vamos orar pelos pedidos de oração, alguns nomes na lista,
E se alguém deseja colocar o seu nome nessa oração, levante a mão durante a oração. Nós vamos orar por Águida Ferreira Vargas, Márcia dos Reis Pacheco, Marcos Davi dos Reis Pacheco, Antônio Mariano de Souza, Inês Alcântara Miranda, Antônio Freitas e família, Robson Rodrigues da Silva, Johnny Rodrigues da Silva, Marta Silva de Jesus, David Diogo Ferreira, Nicole Paula Borges, Arlindo Alves Ferreira e José Carlos de Souza. Por viagem, Isabel Peixoto Siqueira Xavier, Raimundo Barbosa de Castro Filho e família, Francisco Gomes da Mota e esposa, Divino Machado Silva e esposa, Luiz Marcos e família e Sebastiana Dalva e família. Nosso bendito Pai Celestial, que privilégio nós chegarmos na casa do Senhor mais uma vez nessa tarde, Senhor. Ouvimos este programa, já adoramos ao Senhor cantando, louvando, e aqui estamos nesse instante pedindo uns pelos outros, nomes escritos nesta lista com muitas necessidades, e nós pedimos que o Senhor desde o céu conheça agora, o Senhor possa solucionar, agir em favor de cada pedido, Senhor. Nomes, irmãos levantadas, irmãos e irmãs, pedidos diversos, nós clamamos ao Senhor Jesus Cristo para suprir a necessidade da saúde, da vida em abundância para cada um, guardar, libertar, em nome do Senhor Jesus, nós encomendamos nossas necessidades ao Senhor. Também, Senhor, a temporada no recanto, nós apresentamos ao Senhor mais uma vez, que tudo esteja no controle do Senhor, guardando o teu povo, ida e volta, a preparação, cada evento, cada palavra, cada hino, unge tudo para o Senhor, para o bem da noiva. Em nome de Jesus nós oramos, mencionando este nome que é poderoso. Amém, Senhor. Amém. Graças a Deus. O hino especial desta noite é Visão do Amor. A irmã Sueli Rodrigues, quem canta para nós. Canta, irmã, por favor. Muito bom. É estreante? É. Visão do Amor é o nome do hino. Vamos ouvir. Forasteiro
Em esperança procurei ter paz, e tudo foi fracasso e ilusão. Mas houve um dia em que voltei meus olhos ao céu e te via visando amor. Mas houve um dia em que voltei meus olhos e vi Jesus, o amante Salvador. E agora clara se tornou a vida, a luz do céu iluminou meu ser. Eu alcancei vitória e esperança. E hoje em Cristo sinto-me feliz. Consagro a Deus os dias que me restam. A todos vou falar do seu amor. Consagro a Deus os dias que me restam. A todos vou falar do seu amor. Aleluia. Deus abençoe a irmã Sueli. Obrigado pelo hino. Agora um Deus abençoe especial para o nosso pastor lá no recanto. Vamos levantar nossas mãos e saudá-lo. Deus o abençoe, pastor Joaquim Gonçalves e família. E também junto com o nosso pastor está o pastor Jonas Pimentel, pastor Isaías, pastor Juraci Cardoso já está no recanto, e evangelista Tiago Crispim. Aí está a imagem da congregação no recanto. Deus abençoe. Nesse instante estamos vendo vocês aí no recanto, irmãos. Deus abençoe, Deus abençoe. Um abraço para todos vocês, comissão e todos vocês. Aqui em Goiânia já temos o pastor Ederson, lá de São José, que vai pregar nesta noite. E aqui no santuário vários irmãos que estão vindo de outras regiões e indo para o recanto nesta noite, para estar aí amanhã, com destino ao recanto. Então Deus abençoe a todos vocês aí. E as igrejas, irmãos que comunicaram, Deus abençoe, e as igrejas que comunicaram são na Bahia, Entre Rios, Guanambi, Maracás e Maragogi-Pinho. Aqui em Goiás, além do Recanto da Fé, está Caiapônia, Gameleira de Goiás, Lusiânia, Mineiros, Nazário, Palmeiras de Goiás e Rio Verde. Chapadinha no Maranhão, em Minas Gerais, Paraguaçu e Uberlândia, Sonora no Mato Grosso do Sul, no Mato Grosso, Canarana, Nova Canaã do Norte e Várzea Grande, João Pessoa na Paraíba, Itaboraí no Rio de Janeiro, no Rio Grande do Norte, Natal, Santa Cruz e Santana do Seridó, em Santa Catarina, Anchieta, São José dos Campos, São Paulo. Irmãos São José, daqui a pouco o pastor Ederson prega.
E no Tocantins, Palmas e Porto Nacional. Irmão Erasmo Rocha, no Japão. Paulo Celestino e família nos Estados Unidos. Irmã Dorcas e Vicenzo, na Itália, e família. Adoração, nos Estados Unidos. E Ana Maria Cunha e Vanessa, também nos Estados Unidos. São 1.053 conexões até as 19h20, sendo 27 igrejas, aproximadamente 2.380 pessoas. Deus abençoe a todos, a todos. Nós vamos agora para a mensagem com o pastor Ederson. A escritura está no primeiro livro de Samuel, no capítulo 16, no verso 7. Somente crer, tudo é possível, somente crer. A graça nos salva e o sangue nos mantém limpos. Boa noite com Jesus. Que Deus continue. Alves ali no recanto, um grupo de irmãos, pastores. A igreja em São José dos Campos, que está em conexão. E também alguns irmãos que estão conosco aqui, de São José. Estão aí. Em torno de uns 13 irmãos. E a todos nós, que Deus continue nos abençoando. O que seríamos sem a graça de nosso Senhor Jesus Cristo? Eu não poderia nem mesmo entrar por estas portas. Nem no portão, não pisar nem no passeio desta igreja. Por mim, eu não poderia. Mas a graça nos faz mais do que isso. Ela nos permite entrarmos dentro deste santuário e ainda mais, entrarmos em Deus, em nosso Senhor Jesus Cristo. Fazermos parte deste corpo de crentes que serão levados no dia em que o nosso Senhor voltar para nos buscar nos ares. Graças a Deus. Deus abençoe ao pastor Cleomar Borges também, meu pastor. Nós vamos ler a Bíblia, irmãos, como foi anunciado, no primeiro livro do profeta Samuel. Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 16, versículo 7. Porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, da sua estatura, porque eu tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Grande Deus, nisto estamos confiados, ó Pai. Se o Senhor não olhasse para esta fé que está dentro de nossos corações, seríamos os homens, mulheres mais miseráveis desta terra. Mas temos esta confiança
de que o Senhor olha o nosso desejo de te servir, o Senhor olha a nossa vontade de sermos verdadeiros cristãos, a luta que temos contra nós mesmos diariamente. Nós sabemos que o Senhor está olhando atentamente e ouvindo a cada oração. Por isso estamos de pé. Perdoa os nossos pecados, ó Deus, e fale aos nossos corações nesta noite, pois o pedimos em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Assentai-vos, irmãos. Deus não vê o que o homem vê. É muito natural, irmãos, nós, como seres humanos, atentarmos para as coisas que os olhos naturais nos apontam. O próprio profeta de Deus, o irmão William Marion Branham, nesta mensagem Eu Sei, a partir do parágrafo 31, ele faz menção de uma passagem em que ele viu um grande edifício de seu irmão Tommy Osborne e chegou até mesmo a pensar que ele era, o profeta de Deus, pensando consigo mesmo. Chegou a imaginar que talvez ele fosse um hipócrita, porque ele não conseguiu fazer algo semelhante àquilo, naturalmente falando. E foi quando veio aquela voz pelos corredores e disse a ele: mas William Branham, eu sou a sua porção. Deus não vê como o homem vê. Ele não vê como nós olhamos no natural. Deus tem, sim, grandes coisas. Tem coisas materializadas mesmo. Davi foi um rei, e como ele não existiu nenhum outro de outros. Mas antes dele ser daquilo se materializar, o seu reinado, ele já era rei. Porém, foram muitos poucos que conseguiram ver Davi como rei, fugitivo no deserto. Foram poucos. Alguns gentios, considerados desqualificados para a sociedade, puderam ver aquilo que os olhos humanos não viam. E logo aquela pequena grande coisa veio a se materializar. Davi se tornou rei. O mesmo aconteceu com o irmão Branham. Naquele momento, acredito que ele não estava tendo total noção do que significava o ministério dele. O irmão Bosworth chega a dizer para ele, quando estava partindo: seu ministério nem começou, Billy. Se ele pudesse ver da sacada dos céus hoje, a materialização do seu ministério, eu acredito que ele ficaria muito feliz. Ver você, ver eu, ver vidas transformadas. Isto é muito maior do que aquilo que o irmão Tommy Osborne possuía. Sem comparação. Hoje temos uma igreja maravilhosa aqui em Goiânia, com uma estrutura boa, acolhedora, uma igreja mãe.
Mas nós vamos compreender aqui, com a mensagem do irmão Brana, que as coisas de Deus, elas não se tornam grandes. Elas sempre foram grandes. Se tratando de Deus, sempre foram grandes. O que acontece é que ele às vezes pega esta grandeza e esconde em algo pequeno, tornando aquilo uma pequena grande coisa. Esta igreja, esta estrutura, este ministério no Brasil já existia desde os tempos do mercado municipal. Isso já existia. Veio apenas se tornar real, se materializar. Não fica grande. Tudo que é de Deus é grande. Sempre foi grande. Porém, escondido em uma coisa pequena. E é onde, irmãos, corremos o risco de muitas vezes considerar aquilo que Deus chama de louco de grande, e o que Deus chama de grande, chamar de pequeno, tolo, louco. Nesta mensagem, Apocalipse capítulo 4, segunda parte, parágrafo 76. Agora não se esqueça disto, diz o profeta, que Deus prometeu grandes abalos e grandes e poderosas obras. Agora, escreva isto em suas anotações, que vocês estão fazendo. Vejam, vem, pois o que o homem chama de poderoso e grande, Deus chama de tolice. E o que o homem chama de tolice, Deus chama de grande. Não se esqueça disto, vem. Não se esqueçam disto. Isso te ajudará através dos anos vindouros. Porque nós estamos esperando por algo maior o tempo todo. E estamos recebendo mais o tempo todo. Mas as pessoas do mundo não sabem disto. Nem mesmo sabiam elas nos dias de Noé. Nem mesmo sabiam elas nos dias de Jesus, nos dias dos apóstolos, nos dias de Irineu. Quaisquer destes dias, eles nunca souberam disso, que Deus é grande em coisas pequenas. Deus é grande em coisas pequenas. Vamos ler uma passagem aqui na mensagem Deus escondido e revelado em simplicidade, conhecida de muitos irmãos. Parágrafo 115. Certo dia, um homem aqui em cima, em Utica, e se tem alguns de seus parentes aqui, eu não digo isto para nenhuma ridicularização do homem. Ele foi um veterano da guerra civil. Eu creio que ele foi. Eu não sei de qual lado ele estava, mas eu creio que ele era um rebelde. Ele era um infiel e se alegava que não havia tal coisa como Deus. Ele morava em Utica. O seu nome era Jim Dorsey. Muitos de vocês devem tê-lo conhecido. Ele me dava muita melancia quando eu era garoto. Ele costumava plantar melancias lá embaixo no rio, na baixada ali. Ele era muito amigo do meu pai. Mas ele disse um dia, uma das coisas mais tremendas que já lhe foram ditas em contradição. Agora eu era apenas um garotinho naqueles dias,
Mas em contradição com sua crença de ateu, um homem de 85 anos de idade, ateu. É claro que muitas pessoas já haviam tentado convencê-lo, por teologia, por explicações, por interpretações, mas nada daquilo fez efeito. Nada daquilo era real para o coração daquele homem. Em nada daquelas grandes coisas apresentadas a ele pôde ver algo realmente grande. Pelo contrário, ele viu a coisa pequena e se tornou um ateu, um incrédulo. Mas uma coisa o fez afastar e abaixar sua cabeça e chorar. Eu entendi que através disso, o homem foi gloriosamente convertido a Cristo com cerca de 85 anos de idade. Ele perguntou, agora olha, o que veio a derrubar este coração petrificado? O que veio converter um homem de 85 anos de idade? Ele perguntou a uma garotinha um dia, que estava vindo da escola dominical, por que ela perdia o seu tempo fazendo uma coisa como aquela? Ela disse que era porque ela cria que existia um Deus. E o Sr. Dorsey disse ele disse, garota, você está muito equivocada ao crer em tal coisa como esta. E ele disse que a garotinha se inclinou e apanhou uma florzinha. Uma florzinha. Tirou do chão, puxou uma pétala e disse, Sr. Dorsey, poderia me dizer então como ela vive? Ali estava a maior pregação de todas. Ali estava a grandeza de Deus, escondida e velada em uma pequena florzinha. Se os assim, que era tão fácil, poderiam ter dito a ele, os pregadores, feito a mesma coisa, mas não houve inspiração. Estavam ocupados demais com seus objetivos humanos, terrenos. Mas uma menina cheia do Espírito de Deus trouxe em cena, através de uma pequena coisa, este grande Deus, este grande e poderoso Deus. Às vezes Deus nos pede coisas pequenas. Às vezes não. Na maioria, sempre. E tudo que Ele nos pede, primeiro Ele nos deu. Antes de você crer nesta mensagem, Ele pôs fé no seu coração para crer. Mas você já notou como é difícil dar aquilo, mesmo sendo pequeno, dar aquilo que Deus pede, que Deus realmente exige. A coisa se torna grande para nós, se torna difícil. Uma pequena porçãozinha de farinha, de azeite, uma coisa simples. Aquilo se tornou algo muito grande para ela oferecer para Elias. Aquilo, ela podia ali, a casa, os bens materiais dela, a sua residência. Não sei se ela possuía muitas coisas, pelo que lemos, não. Mas ela poderia oferecer algo muito mais valioso. Mas o que Deus queria era aquela pequena, grande coisa.
e que através daquela pequena grande coisa, era que Deus ia trazer a vitória, a multiplicação, a ressurreição dentro da casa daquela viúva. Não, ele não pede grandes pregações, ele não pede grandes hinos. Os nossos tocadores têm condições de fazer os instrumentos falar. Mas ele nos pede aquela coisa tão simples, que ao mesmo tempo fica tão grande, fica tão difícil. E nós vamos, pela graça de Deus, entregamos aquilo confiando que é Deus na direção da coisa. E você vê a mão de Deus abençoando o louvor, abençoando a igreja, abençoando os pastores. Com uma coisa tão pequena às vezes, irmãos. Uma queixada de jumenta. O que Deus fez com aquela coisa tão pequena nas mãos de Sansão? Uma pedra na funda de Davi. Ele tentou pôr algo grande, mas não deu conta. Ele tentou vestir a armadura, mas não conseguiu. O meio preparado era outro, era simples, era pequeno demais para se acreditar, simples demais para se acreditar. Olha esta mensagem, como ela é simples, como ela é humilde, mas tem passado por cima e por baixo de tantas grandes pessoas por aí. E é exatamente ela, meus irmãos, que tem nos preparado para o encontro com os nossos Senhor Jesus Cristo nos ares. Tem um irmão que está aqui conosco. Uma vez ele pegou carona foi entregar uns currículos longe, e na volta alguém lhe ofereceu uma carona. Era um amado irmão denominacional, um ministro. E esse ministro disse a ele: irmão, você precisa aceitar a Jesus Cristo. E ele disse: mas eu já sou um cristão. E o ministro olhou para ele com os olhos arregalados: mas andando a pé? Um cristão não anda a pé. Esse irmão disse: olha, eu não sei, mas Jesus disse que não tinha nem onde pôr a cabeça dele. Jesus não tinha nem onde dormir. Mas ali estava a plenitude da divindade, Deus andando na terra, escondido até hoje dos sábios entendidos. Até hoje ele está escondido. Até hoje eles não sabem que ali era Deus Todo-Poderoso na terra. Naquela carne fraca, chamada Jesus. Homem de dores, experimentado nos trabalhos. Você tem um retrato falado dele ali em Isaías 53, você encontra o retrato falado de Jesus. Esta pequena grande coisa que Deus fez por nós. Deus fez, sim. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, o único gerado,
para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Disseram ao profeta, mas eu creio. Mas esse crer aí, vem o irmão Brana dizendo, tem que ser pelo Espírito. Não é sair dizendo que crê em Jesus. Tem que dizer, é batizado num corpo, de forma revelada. Quando este Espírito vem, nos batizando neste corpo sobre a terra, quando pronunciamos o nome Jesus, é diferente. Os nossos lábios chegam a tremer de temor. Jesus, Jesus Cristo. A coisa é diferente quando é revelada. Muito diferente. Aqui na mensagem, perguntas e respostas sobre os selos, parágrafo 14. Agora, seja você bastante humilde. Ele havia pregado 6 selos, ia pregar o 7º à noite, e aqui ele estava pregando na escola dominical. E com base nas grandes revelações que Deus trouxe ao seu profeta, porque ele tinha estrutura para aquilo, ouvimos nesta semana no programa de rádio, coluna de fogo, nuvem, isso aí é para Moisés entrar, é profeta que entra. Nós ficamos somente esperando o que ele vai nos falar. E aqui o nosso profeta nos diz como chegar lá, como ser arrebatado, como vencer, que é o que todos nós queremos, vencer. Nós não estamos aqui para sermos fracassados, nós estamos aqui para vencer. E o irmão Brana vem e traz esta grande e poderosa mensagem para a igreja vencer. Agora, seja você bastante humilde, seja um cristão e tente viver para Deus e viva honestamente com seu semelhante. E ame aqueles que não te amam. Não tente fazer nenhum, veja, você faz isto algo misterioso e atrapalha o verdadeiro programa de Deus. Vem! O programa de Deus é vidas, vidas no altar, pecadores arrependidos. Esta é a grande obra de Deus. Lágrimas de arrependimento, uma fé pura, genuína, servindo a Deus da maneira que Ele tem nos ordenado nestes últimos dias. Esta é a pequena, mas quem pode? Quem pode se sujeitar a isso? A tendência é querer fazer mais. A tendência é querer dar algo maior. É dar uma interpretação melhor do que a de Deus. Porque Ele pede a coisa tão pequena. E ser humilde e cristão tem se tornado tão grande para mim. Eu digo isso para mim. O que Ele me pede é apenas para ser humilde cristão. Esta é a pequena e grande coisa que Deus tem nos pedido.
Mas se Ele tem pedido a mim e a você, é porque Ele tem colocado em nós algo com que possamos ser verdadeiros cristãos. Ele tem colocado em nosso coração esta pequena coisa do tamanho de uma unha, tão pequenina. O irmão Brana diz na mensagem: é a sua vida digna do Evangelho, que é do tamanho de uma unha. Quando você nasce de novo, irmã, aquilo é injetado dentro do seu coração. E aquele senador, Isler, se eu não me engano, chegou até ele e disse, num dos piores momentos da vida de William Branham, havia partido seus familiares, esposa, filha, tudo assim carreado, um atrás do outro. Que momento difícil, e o profeta orando pelas pessoas, e as pessoas sendo curadas. Que coisa difícil! O diabo chega nessa hora, quando tudo parece estar perdido, quando Deus parece ficar calado, é hora do diabo falar. E aquele senador perguntou: Billy, e agora, Billy? Provavelmente com a sua roupa toda amarrotada, os olhos inchados de chorar, sem rumo, sem chão. Essa hora não tem denominação. É hora dos amigos de Jó falarem. E perguntaram ao irmão Brana, perguntou o senador: Billy, você ainda sustenta esta sua fé? Não, senhor Isley, eu não sustento essa fé. É esta fé que me sustenta. Essa fé tem nos mantido de pé, irmãos. Essa fé tem nos mantido na batalha. Você olha para trás, quantos gigantes já tombaram, e você sem nenhuma condição, sem nenhum recurso próprio, passa por um, passa por outro, atravessa um. Agora eu não dou conta de ir mais à igreja. Daqui a pouco você está entrando pela porta do tabernáculo, dobrando seus joelhos, ouvindo Deus falar com você. Ah, mas que pequena, grande coisa Deus tem nos dado. Nós estamos de pé até agora, é por causa desta graça de Deus, é por causa desta pequena coisa que Ele colocou em nós. Porque motivos nós temos mais do que os outros de deixarmos, de irmos embora, mas Ele tem nos segurado até agora. Ele tem mantido famílias unidas, Ele tem consolado corações, Ele tem curado enfermos, e coisa muito maior está por vir aí, irmãos. Quando esta mensagem verdadeiramente se tornar real, materializar, quando chegar a hora daquela transformação, irmãos, todos jovens, uma multidão de jovens, lindos, lindas. Meu Deus, Deus é bom demais. Com razão, o irmão Brana disse, mesmo que Ele me mandasse para o inferno, eu continuaria amando Ele de lá. Como não amar? Eu fiz só por merecer morrer. Eu fiz só por merecer ser destruído.
mas Ele foi lá, pagou o preço dos meus pecados, derramou o seu sangue inocente naquela grande obra no Calvário, nos perdoou, cruzou os nossos caminhos através deste pequeno, grande programa de rádio. 20 minutos só 20. Mas quantas pessoas choravam no pé do rádio, deixaram grandes denominações, vendo esta pequena, grande coisa que Deus ainda está fazendo no Brasil. Nesta mensagem, Jesus cumpre todos os seus compromissos, parágrafo 174. E eu quero dizer isto antes de concluir. Não há muito tempo, um advogado amigo meu estava trabalhando em uma causa de um homem e uma mulher que queriam se separar. E o advogado era um excelente cavalheiro cristão. Ele disse: não se separem. Ele tentou o seu melhor para evitar que o fizessem, mas não, eles estavam determinados sobre o que iriam fazer. Algo veio entre eles, e após algum tempo ele disse: bem, se você tem uma casa lá embaixo, é melhor vocês descerem e dividir os bens, porque se eles descerem ali, aqueles advogados e coisas que entrarão nisto, o que vai acontecer? Eles tomarão cada pedacinho dela. Então eles entraram na casa, decididos a se separarem, para dividir o que eles tinham. Eles foram até a sala de estar, eles mexeram e reviraram, e um dizia: eu comprei isto, eu tinha isto. E eles seguiram para o próximo cômodo e dividiram as coisas ali. E o advogado dizendo: não se separem, não se separem, não se separem. E finalmente eles subiram até o sótão. Eles lembraram que eles tinham um velho baú ali em cima. Eles chegaram ali e começaram a dizer: bem, isso pertenceu à minha mãe, e isto era da minha mãe, então me dê aqui, isto é meu, isto é seu, assim. E eles abriram o baú, e ambos se ajoelharam no chão com o baú aberto, dividindo o que era de quem. Eles não podiam entrar em um acordo. Isso me pertence, foi eu quem fez isto. Bem, eu fiquei em casa enquanto você fazia isto, discutindo. Finalmente eles surgiram com outra coisa, e ambos agarraram ao mesmo tempo aquilo. O que era aquilo? Um parzinho de sapatos de um bebê que havia nascido daquela união, o qual Deus havia levado. Olha onde Deus foi trabalhar. Não funcionou com o advogado, não funcionou com os conselheiros, mas ali estava a pequena, grande coisa de Deus para aquele casal. Um parzinho de sapatos de um bebê que havia nascido daquela união, o qual Deus havia levado. Eles não puderam mais discutir. Eles tinham algo em comum uns com os outros. Enquanto seguravam em suas mãos, ele se levantou. Ele se lembrou que ela era mãe daquele bebê.
Ele se lembrou que ela era a mãe. Ela se lembrou que ele era o pai, enquanto segurava os sapatinhos em suas mãos. Eles puxaram um ao outro, colocando seus braços ao redor um do outro. O caso de divórcio foi anulado, porque eles encontraram que tinham algo em comum, uma pequena, grande coisa em comum. E é exatamente por isso que o diabo não consegue nos dividir. Nós temos o Calvário em comum, irmãos. Igrejas, nós temos o Calvário em comum. Nós temos a fé de arrebatamento em comum. Nós temos a mensagem em comum. Deus vos abençoe em nome de Jesus Cristo. Aleluia, graças a Deus. Erga sua voz agora e agradeça a Deus. Aleluia, graça, 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 maravilhosa graça do Senhor. Grande Deus e Pai misericordioso, como nós somos gratos ao Senhor, porque o Senhor tem nos ajudado nesta noite, o Senhor tem falado conosco, ó Pai, derramado bênção sobre cada um de nós, e isto tem trazido cura para os nossos corpos, ó Pai, isto tem trazido saúde para o Teu povo, ó Deus bendito, Pai amado, nós Te agradecemos, ó Deus, e pedimos que o Senhor mantenha suas mãos de graça, de misericórdia, esta unção sobre o pastor Ederson José, sua família, seu ministério, ó Pai, abençoe e continue abençoando também o nosso pastor lá no Recanto, todos que estão acompanhando a temporada, ó Pai, aqueles irmãos que vão viajar em direção ao Recanto esta noite, sejam guardados pelo Senhor, no nome do Senhor Jesus Cristo, nós agradecemos, graças a Deus, Deus é tão bom, aleluia. Irmão Brana diz na mensagem do quarto selo, né? Nosso Deus é tão real, se torna tão real, graças a Deus. Um abraço aos irmãos aí no Recanto, Deus abençoe, pastor Joaquim Gonçalves, pastor Jonas Pimentel, pastor Juraci Cardoso, pastor Isaías Alves, evangelista irmão Tiago Crispim, todos vocês, Deus vos abençoe ricamente, e só nos resta agora despedir uns dos outros, dizendo Deus nos abençoe. Amanhã, às 7 horas da manhã, reunião de meditação, às 16h30, culto com os obreiros de oração pelos necessitados, às 18h30, momentos no Tabernáculo da Fé, e aqueles que vão para o Recanto, Deus os acompanhe, Deus os abençoe, no nome de Jesus Cristo.